Dia 13 de novembro de 2024 marcou o Brasil de forma trágica e simbólica. Uma explosão abalou não apenas os prédios do poder em Brasília, mas qualquer esperança de diálogo, justiça e anistia no país. Quem foi Francisco Wanderley Luiz, o tio França? Um homem marcado por problemas mentais, divorciado, já preso por contravenção penal. Mas será que ele agiu sozinho? Ou foi apenas uma peça no tabuleiro de um jogo que nos empurra para um caminho sem volta? Eu sou Toby Cotrim, bem-vindo ao canal Zangão Blues. Hoje vamos falar de algo grave, um assunto que deve ser ouvido com atenção. Não esqueça de se inscrever, comentar, deixar o seu gostei ou não gostei, porque aqui a coisa é séria. Mas vamos ao que interessa. É o único canal que mete o ferrão sem dó. O Brasil vive um momento de polarização extrema, melhor dizendo, polarização autoritária, pois a democracia só pende para um lado. Se existe um outro lado, esse lado da democracia está sendo estrangulado por uma agenda autoritária. O que estamos vendo é o que eu chamo de palmeira soviética. Coitado do sabiá, palmeira soviética. Numa tentativa de disfarçar o autoritarismo com um verniz tropical, mas que nos leva ao mesmo fim, um Estado com controle absoluto, como os da antiga União Soviética. E no centro desse turbilhão temos a explosão de um homem. Um ato que parece ter saído ter saído de um roteiro de terror, mas que na prática detonou não apenas a vida de Francisco, mas também qualquer chance de uma anistia justa. Francisco Wanderley Luiz, ou tio França, era um homem quebrado, problemas mentais, um histórico de contravenção penal em 2012 e o peso de uma vida instável. Ele se explodiu na Praça dos Três Poderes. Se explodiu? Mas será que foi um ato individual ou uma jogada calculada, conspirada, pirada, com certeza? Não posso deixar de questionar. Será que ele foi convencido a acreditar que ao se sacrificar estaria garantindo um futuro melhor para sua família? Que seu ato de desespero seria recompensado de alguma forma? Uma promessa de bonança pós-morte poderia ter sido usado para manipular alguém vulnerável como ele? Perguntas que ficam no ar. Afinal, o Brasil é para profissionais. Profissionais que sabem jogar com narrativas e criar cortinas de fumaça para desviar o foco do verdadeiro problema. Ah, mas qual é o verdadeiro problema? Será que é a utilização de tragédias individuais e coletivas como ferramentas políticas para fortalecer narrativas, dividir a sociedade e justificar a concentração de poder? Te pergunto se é isso aí. O que você acha? Este ato violento, deplorável, virou munição para o governo e o STF enterrarem a anistia aos presos do 8 de janeiro. Conversei com 2 líderes que me disseram que fica mais difícil aprovar a anistia. Meus pêsames. Muitos desses presos que ainda não tiveram sequer um julgamento justo, que foram condenados em baciadas, de fim de feira, mal cheirosa, como se a justiça pudesse ser feita no atacado para acabar de uma vez, rápido. Isso não é democracia. Isso é o uso
de um ato trágico como desculpa para apertar ainda mais as rédeas da repressão. Nós somos uma ditadura enrustida. Por quê? Porque nós não temos Estado democrático de direito. Nas últimas horas, nós temos acompanhado uma tentativa completamente distorcida e mal intencionada de vincular um caso isolado de extrema violência cometido por um cidadão num provável momento de surto psicótico e possivelmente acometido por grave transtorno mental a uma suposta agenda terrorista da direita. Há perguntas que não querem calar. Onde estão os vídeos desaparecidos? Horários que não batem, figuras como Lula e Flávio Dino com explicações que soam como narrativas improvisadas. A polarização é alimentada diariamente. O ministro Flávio Dino teria cometido crime de responsabilidade ao não disponibilizar todas as imagens das câmeras de segurança do Palácio do Ministério da Justiça à CPMI do 8 de janeiro. Essas imagens aparecem ali do lado que mostra o lado daqui do Congresso Nacional e aparecem homens da Força Nacional fazendo a contenção das pessoas que estavam ali circulando. Inclusive, tem pessoas que estão ali, a gente não sabe muito bem porque a gente entrou em contato com o Ministério da Justiça para saber quem eram essas pessoas, mas ainda não obtivemos resposta e essas pessoas entraram dentro do Palácio da Justiça, ficaram cerca de 5 minutos, 2 homens ficaram cerca de 5 minutos dentro do Palácio da Justiça, depois saíram com a autorização da Força Nacional que estava fazendo essa segurança ali na porta, mas fato é, a oposição avalia que essas imagens que foram encaminhadas de 4 câmeras, agora totalizam 4 câmeras das 185 que tem no Ministério da Justiça, podem configurar ali um crime de responsabilidade porque o Ministério não teria enviado. E agora hoje vem esse novo episódio desse enredo todo envolvendo as imagens do Ministério da Justiça, com a oposição pedindo o impeachment de Flávio Dino por crime de responsabilidade. Seja por jornalistas como o Piperno na Jovem Pan, ou os ministros do STF, como Gilmar Mendes e as suas alegações, e Alexandre de Moraes. Vamos ao vídeo. O ex-presidente Jair Bolsonaro me mandou aqui uma mensagem e fez publicação dizendo o seguinte, que não pode fazer essa ligação, que ele repudia a violência, ele disse com todas as letras, e falou que já passou a hora do Brasil voltar a discutir ideias, né, e ideais de uma maneira civilizada, e ele repudia toda a violência. Vamos lá, Fábio Piperno, já que o Zé Maria Trindade mencionou a citação do presidente Jair Bolsonaro, que o Misael Mainetti também trouxe pra gente, o Jair Bolsonaro dizendo que seria um fato isolado de alguém que estava com sérios problemas mentais e falando em pacificação. Te parece crível essa fala do presidente? O presidente Jair Bolsonaro não tem credenciais para falar em pacificação. Ele só vai ter esse tipo de argumento no dia em que ele contar para a nação, declarar para a nação, porque naquele período pós-eleição de 22 e antes do 8 de janeiro, em momento algum, ele escreveu sequer um tweet de 140 toques para pedir a desmobilização daqueles acampamentos, sendo que, em dezembro, aconteceram aquele quebra-quebra em Brasília, com muitos incêndios, com muita violência, e no dia 24 a tentativa de explosão, né? O caminhão que tinha bombas lá para provocar uma explosão no aeroporto. Por enquanto, ele não tem credenciais para se manifestar em relação a isso. Pois é, Piperno, só que tem uma coisa quanto ao seu tal do crédito que o Bolsonaro não merece. Ele não merece porque ele não é Che Guevara? Ou estuprador, psicopata e cúmplice do assassino Fidel Castro? Diferente de líderes que fecharam jornais, aí no Brasil, no nosso Brasil, não é em Cuba não, prenderam jornalistas ou perseguiram opositores. Bolsonaro não construiu empreendimentos luxuosos associados à sua família, como os do irmão do Dias Toffoli, que fizeram esse grande empreendimento que foi o Taiaiá Aqua Resort. E o Bolsonaro nem sequer foi acusado de corrupção em escala monumental. Aliás, onde está a PF para investigar esse caso do Taiaiá e os irmãos do ministro Dias Toffoli? Cadê vocês? Vamos ao vídeo Taiaiá. Esse é o Resort Taiaiá, Ribeirão Claro, norte do Paraná. Eles construíram esse prédio aí, vai ficar bem parecido com Cancún. Esses telhados mais baixos aqui são as casas particulares. E ali, a área de lazer do resort, tem vários chalezinhos. O resort é um espetáculo. Nessa ponta é o heliponto, tem a marina, é muito legal. Tem um espelho d'água com umas piscinas muito legais, muito bonitas. E é de propriedade do senhor ministro do Supremo Dias Toffoli. É dele. Foi bem aqui
numa festa, que ele arrebentou a cabeça no chão ali e tá com uma cicatriz maravilhosa na testa. Isso aí é dele. E ele está hospedado nessa ilhota aqui. Nessa ilhota, que é a pousada da ilha. Que o dono original do Resort Itaiaia, que fez só os chalés, já tinha essa pousada aí. Aí ele construiu esse resort. E o senhor Dias Toffoli comprou dele, que eles são da mesma cidade, se conhecem. Marília, próximo a Ourinhos. Aqui é estado do Paraná. Ali já é estado de São Paulo. Represa de Chavantes. É verdade que esse vídeo fala algo que não se tem prova, porque tudo está em nome dos irmãos. Mas gostaria muito que a Polícia Federal investigasse esse caso, assim como investigou as joias do Bolsonaro e tantas outras acusações que até hoje pendem sobre o Bolsonaro. O que se critica em Bolsonaro é que ele não cedeu ao jogo do toma lá da cá, por não criar 39 ministérios para abrigar interesses obscuros. Durante a pandemia foi taxado de genocida, mas quem negligencia vacinas contra a dengue e deixa a população morrer silenciosamente não recebe o mesmo tipo de manchete, não é mesmo? É assim mesmo que isso funciona. Quando a direita comete erros, carrega o fardo do passado. É sempre culpa de alguém. Nunca se atribui a incompetência sistêmica do presente à esquerda, a incompetência da esquerda. Sempre é alguém do passado. Pare pra pensar quem botou o político em seu lugar, ele deveria trabalhar. Ora, mas coitadinhos, tivemos uma sorte, dizem eles, e aí, com isso resumem a narrativa com juros altos. Culpa de quem? E agora, ainda é culpa do Banco Central? Agora vamos discutir, por exemplo, a política tributária. Nós vamos discutir quais os itens que a gente quer que não pague imposto de renda e qual que quer imposto. Então, eu acho que você tem que separar. Mesmo na questão da carne, os empresários querem que você isente toda a carne. Eu acho que a gente tem que mediar. Você tem carne que é consumida só por gente de padrão alto e você tem a carne que o povo consome. Então, você pode fazer a separação. Carne de frango, você não vai taxar frango. Carne de frango é o que o povo come, sabe? Todo dia, pé de frango, pescoço de frango, peito de frango. Piperno, Gilmar, será que não são vocês, jornalistas, ministros, magistrados, que não merecem nenhum crédito? Pior, será que vocês deveriam ser punidos por fazerem parte de uma provocação proposital, incitação criminosa, de racha, para levar a nação a uma convulsão violenta, que aí sim, a intervenção agora seria justificada. E vocês finalmente poderem implantar o sonho da palmeira soviética. Tudo isso para empurrar o Brasil para um estado de sítio, consolidando o que eu chamo de palmeira soviética. Na minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Cuide-se, sabiá, porque a tua cor meio que se confunde a do canário. E como fica o Brasil no meio disso tudo? Será que o sabiá terá chance de escapar da mão de ferro do estanilismo tropical? Porque o canário, o canário já foi morto, morreu pelo crime de cantar. Ou talvez nem tenha cantado. A sua cor já era um crime por si só. O crime não era do canário, mas de quem percebeu nele uma ameaça em seu silêncio. E nesse Brasil distorcido, onde o rabo abana o poste urina no cachorro, a inversão de valores é tanta que já nem se limpa a bunda depois de cagar a quem se opõe. Pois é politicamente correto. Não? Não há dúvida que estamos sendo empurrados à miséria ou à morte. Mas não por uma vingança pessoal, não. É uma vingança estrutural de um sistema que lucra com a polarização e o caos.
Por isso a minha proposta é clara e sempre foi. Não é caramuru, não é explodir o rabo da estátua da justiça, não é explodir nada e nem ninguém. É a resistência pacífica, como eu sempre disse e repeti. A paralisação geral, onde ninguém sai de casa. Essa é a única violência que considero não ter nenhum confronto físico, nenhuma presença de um embate corporal. Não podemos cair na armadilha de nos tornarmos aquilo que queremos combater, como esses salafrários se tornaram. Meus caros, o Brasil está em um ponto crítico. Não podemos nos calar, não podemos nos deixar levar pelo desespero. A luta pela democracia e pela justiça precisa continuar, mas com firmeza e paciência. Eu sou o Toby Cotrim. Não se esqueça de se inscrever e comentar. Até a próxima ferroada.